Bom dia, professores, professoras que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira para mais essa reunião de trabalho, na verdade um seminário, né, onde nós vamos conversar sobre o novo ensino médio, a arquitetura do novo ensino médio no estado de São Paulo. Essa semana vocês tiveram ATPCs por área onde foi desenvolvido esse tema. Hoje a gente volta nessa conversa específica com vocês para que a gente aprofunde um pouquinho mais e tire algumas dúvidas que forem sendo colocadas no chat durante a nossa apresentação. Ok? Aqui comigo está a Maria Adriana. Olá, bom dia a todos. Eu já tive com vocês aí esses 3 dias, né, das ATPCs, com ciências humanas, linguagem, ciências da natureza e matemática. Combinamos esse encontro para hoje, né? Então vamos aí fazer da nossa manhã mais uma aprendizagem para o novo ensino médio. Sejam todos bem-vindos. E nos acompanhando também está a Ana Joaquina. Ana. Bom dia a todos e a todas. É um prazer participar desse seminário com a Adriana, com a Helena e com toda a equipe aí da rede, professores. Helena? Bom, como eu disse, o nosso assunto hoje é sobre o novo ensino médio. Nós vamos começar tratando alguns pontos principais de toda essa arquitetura que vocês já acompanharam, que tiveram a oportunidade de acompanhar nos ATPCs. Mas antes disso, a gente vai trazer para vocês onde vocês encontram os materiais que são importantes para que todos vocês se apropriem, estudem, né? O primeiro deles, o mais importante, é o nosso currículo, o Currículo Paulista, etapa do ensino médio. Esse currículo está lá no site da EFAP e vocês conseguem lá ter acesso a todo esse material. Nós recomendamos que vocês façam a leitura primeiro da introdução, né, da parte introdutória, comecem por aí, para que vocês entendam os princípios do nosso currículo, ok? E todos os materiais sobre o novo ensino médio também estão no site da EFAP. https://, efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista/ensino médio/. Nesse endereço, vocês terão acesso aos materiais. Importante também dar uma olhada e dedicar algum tempinho para a leitura desses materiais. Todas as formações que nós já fizemos aqui com essa temática, vocês também encontram lá na EFAP, no site da EFAP. É o mesmo site da EFAP, Currículo Paulista, Ensino Médio /Materiais de Formação Ensino Médio. Sempre separado por tracinhos. Ok? Acho que vocês conseguem acompanhar aí na telinha para copiar, para que depois vocês tenham acesso e saibam onde encontrar todo esse material. Nós temos também um documento muito importante que são as perguntas frequentes. Muitas perguntas de todo esse processo formativo que nós estamos fazendo, às vezes a gente não consegue responder no ar. E mesmo as que nós já respondemos constam nesse documento. Esse documento é um importante veículo para que vocês tirem as dúvidas de vocês, né? Então, como a gente fez esse apanhado de perguntas, lá vocês encontram as respostas para muitas questões. Então, nós recomendamos também a leitura desse documento. O endereço para acessar esse documento é bit.ly/2LA em maiúsculo, G minúsculo, C maiúsculo, A maiúsculo e G. Dá uma
printa aí a sua tela para que depois você consiga ter acesso a esse material, mas também vocês terão acesso a esse PPT, ok? Todo esse material que será apresentado, nós vamos enviar para que todos vocês tenham acesso. O próximo slide, nós começamos então com algumas informações fundamentais que são importantes que todos já tenhamos compreendido, né? Então, a gente vai retomar, como eu disse, vocês que já participaram do ATPC, mas é importante a gente trazer esse assunto novamente. O novo ensino médio, ele está começando nesse ano de 2021 em todo o estado de São Paulo, né? Com todos os estudantes da primeira série, da rede pública, ok? As nossas escolas estaduais começam, então, esse ano de 2022, com esse novo currículo, 2021, com esse novo currículo para a primeira série. No próximo slide... Acho que é importante aqui, Helena, nós enfatizarmos que todos os estudantes iniciarão esse novo currículo, esse novo ensino médio, independente da escola. Então, é ensino médio regular, todas as escolas de tempo integral, tempo estendido e o ensino médio noturno também, né? Todos os estudantes iniciam agora em 2021 na primeira série, porque, como eu falei durante a semana, né, a implementação do currículo para o ensino médio ele vai ser gradual. Então, iniciaremos esse ano somente com a primeira série, em 2022, então, esses alunos passam para a segunda série e 2023 para a terceira série. Sim, Adriana. E lembrando também que as turmas de segundo e terceira série continuam com o currículo antigo, tá? Então, só as turmas da primeira série começam com esse currículo em ação, dentro desse modelo que nós estamos apresentando. As turmas de segundo e terceiro seguem, então, com o caderno São Paulo Faz Escola, ok? Bom, então, para que a gente continue a nossa apresentação, o novo ensino médio, ele vem com a intenção de aproximar os estudantes da transformação da sociedade, né, e do mercado de trabalho para o século XXI. O principal ponto desse currículo é que ele é um currículo flexível. O que quer dizer flexível? É um currículo onde o estudante vai poder fazer uma opção, ele vai fazer uma escolha da área onde ele vai aprofundar os seus estudos. Então, esse é um ponto bem importante para a gente compreender que o nosso currículo é flexível. Essa escolha, ele está pautado, como eu disse, lá nos pontos, nas premissas e nos princípios do nosso currículo, onde diz que o currículo, ele vai desenvolver na sua base a educação integral focada para a autonomia do jovem, né? Então, essa autonomia, no seu processo de estudo, ele vem com essa possibilidade da escolha, para que a escola seja mais atrativa para os nossos jovens e que, então, a gente consiga aí aproximar a escola dos desejos dessa nossa juventude, né? E, com isso, aumentar a nossa taxa de conclusão de ensino médio e diminuir a evasão. O currículo, ele veio com essa intencionalidade, que tanto a qualidade do ensino, quanto o desenvolvimento, né, da aprendizagem aconteça de tal forma que ele esteja conectado com os desejos e anseios dos nossos jovens, mas também que a gente consiga mostrar para esse jovem o quanto é importante que ele prossiga seus estudos e termine essa etapa da educação tão importante, que é a etapa do ensino médio. Ok? Os professores e estudantes,
eles vão continuar participando da construção desse novo modelo aqui do estado de São Paulo, ao longo de 2021. Então, esse ano, nós estaremos ainda fazendo escutas, promovendo seminários como hoje, onde a gente quer ouvir vocês, onde uma imensa importância que vocês participem, né? No final dessa manhã, nós vamos apresentar para vocês os meios de como vocês vão participar. É importante que vocês participem, coloquem, façam as suas análises, porque esse material ele será um material muito rico para a gente continuar essa construção dessa etapa do ensino. Então, diante disso, nós vamos fortalecer o debate sobre o projeto de vida para que nós consigamos garantir a escolha dos itinerários formativos ofertados na escola. Nós já conversamos em outros momentos, né? Nós já tivemos aqui uma conversa exclusiva com os professores de projeto de vida, e é muito importante que a escolha do estudante, do seu itinerário, ou seja, da área de conhecimento a qual ele queira aprofundar os seus estudos, esteja muito calcada no seu projeto de vida. Então, essa relação do que ele gosta, né, de qual é a área de conhecimento que ele mais gosta, que ele quer aprofundar os seus estudos, que ajude, contribua para a definição do seu projeto de vida e, assim, ele ter mais assertividade para essa escolha, certo? Algum comentário, Adriana? Essa realmente é a grande novidade que o currículo traz, né, para essa etapa de ensino, esse currículo mais flexível, né, onde o aluno possa aprofundar seus conhecimentos na área que ele mais tem interesse, de acordo com o seu projeto de vida, né, calcado aí ao interesse da continuidade dos estudos ou mesmo para seguir para o mercado de trabalho, né? Então é super importante esse movimento de escuta com os estudantes para que a gente tenha conhecimento de quais os itinerários, quais as áreas do conhecimento eles gostariam de fazer o seu aprofundamento curricular, né? Por outro lado, a construção dos itinerários formativos. Nós precisamos ouvir vocês, professores da rede, como a Helena falou, né? No final da nossa manhã de hoje, tá? A gente vai distribuir, né, para vocês um formulário para que a gente comece a escutar vocês, para que a gente possa fazer a construção desses itinerários também de acordo com vocês que estão aí na ponta. Vocês vão trazer para a gente, né, o que vocês escutam diariamente desses alunos, para que contribuam com a construção desses itinerários formativos. É super importante esse movimento de hoje. Bom, então, para isso, a gente tem uma agendinha aqui que a gente vai retomar rapidamente, né, a nossa agenda. A gente vai tratar, como a gente vem falando, do novo ensino médio e vamos conversar também um pouquinho sobre os itinerários formativos, ok? Então, dentro do que foi falado, a partir desse ano de 2021, nós estamos começando aí essa implementação. Como vocês já perceberam, nesse ano, todo o material do currículo em ação, ele já vem sendo construído por área de conhecimento. Esse é o grande diferencial, né? A formação geral básica que vocês acompanham aí nos cadernos, né, do desenvolvimento desses estudantes, ele é organizado por área de conhecimento. Então, é um currículo por área, onde também os aprofundamentos curriculares que os jovens vão desenvolver será também organizado por área de conhecimento, tá? Então, esse ano de 2021, nós começamos com essa implementação para as turmas de primeira série. Em 2022, essas turmas, elas realizarão o aprofundamento curricular, o aprofundamento é parte do itinerário formativo,
tá? Então, eles escolhem esse ano qual é a área de conhecimento que eles querem aprofundar os seus estudos, esse ano de 2021, para começar a realizar esse aprofundamento em 2023, em 2022. Em 2023, há uma continuidade desse aprofundamento. O que quer dizer isso? Agora, em 2021, os jovens escolhem quais são as áreas que eles querem aprofundar. Em 2022, eles iniciam esse percurso, essa trilha formativa, que só vai terminar em 2023. É uma trilha com a duração de 4 semestres, tá? Então, começa em 2022 e vai até 2023 o aprofundamento curricular, ok? Essa implementação, então, vale para todos os estudantes, como a Adriana disse, do ensino médio regular, diurno e do noturno, e também das escolas do programa Ensino Integral. O currículo, ele é orientado para todos os estudantes. Aí será respeitado as especificidades de cada uma dessas modalidades, né? O ensino médio diurno, as especificidades do noturno e também do programa Ensino Integral, que tem um número maior de horas. Isso mesmo, Helena. Então, a gente traz novamente aqui para vocês esse slide, né? Eu já apresentei ele durante a semana. É só para retomar um pouquinho, porque quem não teve a oportunidade de participar da TPC nessa semana, então eu vou trazer esse slide para apresentar a esses professores. Então, só retomando. Como fica a estrutura, né, da carga horária desse novo ensino médio no nosso estado? Nós devemos lembrar que a legislação, a Lei 13.415, que atualiza a LDB, né, de 96, aquela que a gente já conhece muito bem, a 13.415, então, ela atualiza a LDB e ela traz em seu escopo que a carga horária para o ensino médio em todo o país deve ser de, no mínimo, 3.000 horas, tá? Então, no nosso estado, nós estamos com uma carga horária um pouquinho maior, 3.150 horas. Por quê? Até 2019, nós já tínhamos na rede estadual 3.000 horas ao longo dos 3 anos do ensino médio, ou seja, para essa etapa de ensino, né? Em 2020, com o ingresso dos 3 novos componentes do Inova, o projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação, que veio compor a grade horária que nós já tínhamos, né, e com a redução de 50 minutos para 45 minutos de aula, mais os componentes do Inova, nós passamos a ter 3.150 horas. Então, no nosso estado, a gente já está com um pouquinho a mais do mínimo permitido por lei para essa etapa de ensino. E a distribuição dessas 3.150 horas para esse novo ensino médio vai ser feita da seguinte forma, em 2 partes que chamamos de indissociáveis. A parte que compõe a formação geral básica, que é aquelas aprendizagens essenciais que todos os alunos devem perpassar ao longo dessa etapa de ensino. Tá? Então, todos os alunos, independente do aprofundamento curricular que ele opte em fazer, da área de conhecimento que ele opte em cursar no itinerário formativo, todos eles vão ter essa carga de 1.800 horas da formação geral básica. Tá? Lembrando que é ao longo do período de 3.000 anos. E lembrando também que a legislação traz já como carga horária máxima 1.800. Então, estamos cumprindo aí a legislação. E lembrando também, Adriana, que esse ano a gente já começa o desenvolvimento dessa formação geral básica, como a gente falou, para os estudantes da primeira série, né? Com o trabalho por área de conhecimento. Então, essas 1.800 horas, essa formação geral básica, comum a todos os estudantes, já começou a partir desse ano. Então, os nossos estudantes matriculados na primeira série já vivenciam esse novo currículo
e já estão desenvolvendo toda a carga horária, iniciando o desenvolvimento dessa carga horária da formação geral básica. Isso, e esse trabalho diferencial, né, Helena? Que agora o trabalho é por área do conhecimento. Como eu falei com vocês durante a semana, né? O olhar agora, você não vai trabalhar sozinho, isoladamente, fazendo seu plano de aula, né, professor? Como eu expliquei durante a semana, o trabalho agora é desenvolvido por área do conhecimento. Então, você vai trabalhar, sim, seus objetos de conhecimento, o que é específico do seu componente. Porém, esse trabalho vai ser desenvolvido em conjunto com seus pares, ou seja, em conjunto com os professores da sua área de conhecimento. Os materiais trazem bem isso, né, Ana Joaquina? O currículo em ação traz esse trabalho por área. Sim, é muito importante esse trabalho por área. É um momento que os professores, né, das áreas, por exemplo, ciências da natureza, você tem química, física e biologia, sentem e planejam as aulas em conjunto. Isso é fundamental, porque isso vai acontecer também nos itinerários formativos. Então, é muito importante o desenvolvimento dos planos de aulas pelos professores da área. E esses materiais, eles estão por área de conhecimento, e uma maneira que nós encontramos, inclusive com a colaboração da rede, é trabalhar com perguntas norteadoras, então, perguntas que perpassam todos os componentes. Então, os materiais já estão disponíveis, né, digital, tanto o caderno do professor quanto do estudante, no site da EFAP. É muito importante o professor olhar o caderno dele, do professor, porque lá estão as orientações pedagógicas, com as informações de como trabalhar, fazer esse desenvolvimento por área de conhecimento. Adriana? Isso mesmo, Ana, obrigada. Então, iniciamos parte dessa carga horária de 1.800 horas já esse ano, né, com a formação geral básica, esse trabalho desenvolvido por área do conhecimento. Os materiais que a Ana Joaquina citou, além de estar disponíveis no site da EFAP, eles chegarão impressos na escola, tanto material para os professores quanto para os estudantes. Tá? Então, continuando aqui na divisão dessas 3.150 horas, né, dessa organização desse horário para essa etapa de ensino, nós temos, além das 1.800 horas, as 1.350 horas dedicadas aos itinerários formativos, também ao longo das 3 séries, né? Lembrando que essas duas partes que compõem a organização curricular, elas são indissociáveis. Porque às vezes a gente recebe algumas perguntas, né, Helena? A gente pode só atribuir formação geral básica ou a gente pode trabalhar somente com os itinerários formativos? Não. Por quê? Porque são duas partes que se complementam. A formação geral básica trará as habilidades essenciais, toda a aprendizagem essencial que todos os alunos devem perpassar nessa etapa de ensino. E os itinerários formativos é o aprofundamento do que eles vão ver na formação geral básica, tá? Então não dá para trabalhar ou só a formação geral básica ou só os itinerários formativos, tem que ser um trabalho em conjunto, né? O itinerário formativo vem para aprofundar todas aquelas aprendizagens que os alunos já tiveram na formação geral básica, tá? Então é importante frisar que são duas partes aí indissociáveis que compõem a carga horária desse estudante ao longo dos 3 anos. Vamos para o próximo slide. Todos os componentes curriculares serão mantidos na formação geral básica e terão seus aprofundamentos nos itinerários formativos. Então, eu já apresentei com detalhes esse slide para vocês durante a semana, tá? A carga horária da formação geral básica, ela vai ser composta para as 4 áreas do conhecimento e todos os componentes que os compõem, né? Então, lá na área de linguagens, nós teremos a língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Na área de matemática, o componente matemática. Na área de ciências humanas, os componentes de história, geografia, sociologia e filosofia. E na área de ciências da natureza e suas tecnologias, os componentes de física, química e biologia. Nenhum componente vai ficar de fora. Portanto,
todos os professores vão ter suas aulas garantidas na formação geral básica. Por outro lado, os itinerários formativos também estão organizados por área do conhecimento, como também apresentei com detalhes essa semana para vocês. Nós não trouxemos novamente esses slides hoje para não ficar muito repetitivo, né? Como nós apresentamos nas 3 ATPCs dessa semana, então eu só estou aqui relembrando o que nós já vimos durante essas ATPCs, tá? Então, nos aprofundamentos curriculares, ou seja, na carga horária dos itinerários formativos, também eles trarão as 4 áreas do conhecimento e todos os componentes que as compõem. Portanto, todos os componentes serão garantidos também com as suas aulas nos itinerários formativos. A gente tem um próximo exemplo que deixa um pouquinho mais claro essa informação. Aqui é a distribuição da carga horária por série. A gente apresentou lá a carga horária geral, a quantidade de horas ao longo dos 3 anos, né? E aqui, como a gente está acostumado a trabalhar com aulas, esse quadro apresenta a distribuição dessas horas em aulas por série, tá? Então, a primeira série, ela vai ser composta por 30 aulas semanais para a formação geral básica. Como a Helena falou, o aprofundamento ele se inicia na 2ª série, então nós não temos carga horária de aprofundamento aí na primeira série. Mas nós temos os componentes do projeto de vida, dos componentes do Inova, que são o projeto de vida 2 aulas, as eletivas 2 aulas e tecnologia e inovação 1 aula. Totalizando aí 35 aulas semanais, que é o que nós temos hoje no nosso quadro, né? Então, 30 aulas para formação geral básica e essas 5 aulas, então, para os componentes do Inova. Lembrando que os componentes de Inova, ele compõe a carga horária dos itinerários formativos. Vamos entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente. Tá? Adriana, tem uma pergunta aqui da professora Ana Paula, ela justamente sobre essa tela. Ana Paula nos pergunta se os componentes curriculares serão mantidos somente com 10 horas na 3ª série. Não, eu já vou chegar nessa fala, professora Ana Paula. Deixa eu só apresentar a carga horária da 2ª e da 3ª, que eu já te explico direitinho como é que vai ficar essa atribuição da carga horária. Então, na 2ª série, nós vamos diminuir um pouquinho a carga horária da formação geral básica. Por quê? Porque entra a carga horária do aprofundamento. Então, veja, os componentes do Inova, elas não mudam. A carga horária não muda ao longo das 3 séries. Porém, a formação geral básica, que era de 30 aulas semanais, na 2ª série passa para 20 aulas, só que essas 10 aulas de diferença, elas são acrescentadas no aprofundamento curricular. E a mesma coisa acontece na 3ª série. Veja, diminui ainda um pouquinho a carga horária da formação geral básica, mas amplia a carga horária do aprofundamento. Então, vai para 20. Então, se nós notarmos, serão 30 aulas na primeira série da formação geral básica, 20 mais 10 de aprofundamento na 2ª e 10 mais 20 na 3ª, né? 10 de formação geral básica e de 20 de aprofundamento. Então, o que acontece aí, professora Ana Paula e demais professores, né, que possam ter essa dúvida? Você pega a tua carga horária na primeira série, com certeza você vai as compor com a carga horária da formação geral básica, porque nós temos 30 aulas lá distribuídas para as 4 áreas de conhecimento e todos os componentes que as compõem. Para a 2ª série, se você for lá pegar parte da sua carga horária na 2ª série, você vai ter a opção de pegar sua carga horária ou na formação geral básica ou no aprofundamento curricular. Porque todos os componentes serão garantidos, tanto na formação geral básica quanto no aprofundamento. E, né, Adriana, ele pode tanto pegar na formação, somando as aulas também do aprofundamento. Isso. Ele não vai dar aula, por exemplo, só na formação geral básica ou só no aprofundamento. O professor vai compor a sua grade horária pegando aula tanto da formação geral básica quanto do aprofundamento.
Isso, a mesma coisa acontece na terceira série, né? O professor vai compor a sua jornada. A jornada do professor não vai ser reduzida em momento algum, tá? Ele vai continuar com a sua jornada de opção, só que o diferencial é que ele vai tanto poder pegar as suas aulas, compor a sua jornada com a carga horária da formação geral básica ou com a carga horária do aprofundamento curricular. Porque se vocês notarem, continuamos com as 30 aulas ao longo das 3 séries. A única coisa é a divisão de carga horária para a formação geral básica ou para o aprofundamento curricular. Tá? Então, a jornada do professor vai ser garantida com a atribuição de aulas ou para a carga horária da formação geral básica ou para o aprofundamento ou por ambas. Tá? Ele pode compor sua carga horária só com a formação geral básica, ou o professor pode compor sua carga horária só com aprofundamento curricular, ou parte de uma e parte de outra, né, Helena? Sim, podendo então manter, né, a quantidade de aula que hoje ele tem como jornada. Atribuído como jornada. Tem uma pergunta, Adriana, aqui do professor Valdir, do professor Paulo, onde ele pergunta se as escolas ofertarão todas as áreas de conhecimento dos itinerários formativos. Eu acho que a Adriana responde bem ao senhor nesse próximo slide. Vamos lá, Adriana? Isso, nos próximos. Não é bem o próximo, professor, mas tem um slide falando disso, sim. Vamos para o próximo, só para dar continuidade aqui nessa organização. Uma dúvida que surge muito é nesse PPT que a gente está apresentando, porque assim, ora a gente fala em itinerário formativo, Helena, ora a gente fala em aprofundamento curricular, né? Eu acho que isso também está causando assim um desconforto na rede para o entendimento maior. Então veja, voltando naquele slide, eu vou voltar aqui só um minutinho para a gente olhar. Dentro dessa carga horária do itinerário formativo de 1.350 horas, tá? Nessa carga horária, o que ela contém? Ela contém a carga horária do aprofundamento curricular e a carga horária dos componentes do Inova, tá? Então, estamos aqui. Quando nós falamos em aprofundamento curricular, é essa parte flexível do currículo que o aluno vai optar em cursar de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu projeto de vida. Então, a rede estadual vai estar ofertando para todos os alunos da rede essa distribuição de aprofundamento curricular. Ou seja, o aluno vai poder escolher qual itinerário ele vai cursar do aprofundamento curricular de uma das 4 áreas do conhecimento. Ou seja, ele gosta muito da área de linguagens, então ele opta por fazer o aprofundamento na área de linguagens, ou de matemática, ou de ciências humanas, ou de ciências da natureza. Mas existem também aqueles alunos que eles acabam ficando um pouco indecisos porque eles gostam muito, por exemplo, da área de linguagens e gostam muito da área de ciências humanas. Eles gostam do componente de ciências humanas, mas eles sabem que a linguagem também é fundamental para ele. Eles gostariam também de cursar o componente linguagens. Então, ele vai ter essa possibilidade. Por quê? A rede estadual vai estar ofertando também para esses alunos as áreas que chamamos de integradas, ou seja, a integração entre 2 áreas. Então, esse aluno também vai ter a possibilidade de escolher o itinerário da área, por exemplo, de linguagens e matemática, ou linguagens e ciências humanas, ou linguagens e ciências da natureza, ou matemática e ciências humanas, ou matemática e ciências da natureza, ou ainda ciências humanas e ciências da natureza. Então, veja, nós já temos 4 opções por área do conhecimento e mais 6 opções de áreas integradas entre 2 delas. Então, só aí nós já temos 10 aprofundamentos curriculares que vão compor a carga horária do itinerário formativo para ofertar para esses alunos. Tá? Então, ele tanto pode escolher uma área somente, como ele pode escolher entre 2 áreas integradas.
Além da carga horária das áreas do conhecimento, também vai ser ofertado a esses alunos o curso de formação técnica e profissional, tá? Então, na verdade, estamos totalizando aí 11 aprofundamentos curriculares para ofertar para esses alunos fazerem o seu aprofundamento no itinerário formativo que eles mais se interessam, né, de acordo com o seu projeto de vida. Sim, Helena? Sim, eu gostaria só de trazer uma informação que não serão todas as escolas que vão oferecer o 5º itinerário, que nós chamamos de formação técnica e profissional. Começamos o ano que vem com algumas escolas com a possibilidade dessa oferta e vamos ampliando essas possibilidades de oferta no decorrer dos anos. É importante, a Adriana falou, como ela exemplificou muito bem aqui para vocês, que a possibilidade dos estudantes aprofundarem os seus estudos na formação da área que ele mais gosta. Mas é importante também a gente fazer a conexão, além da área que ele mais gosta, fazer a conexão com o projeto de vida. Por exemplo, se um estudante ele quer fazer jornalismo, ele pode indicar fazer uma área só de linguagens, mas também ele pode indicar fazer uma área de linguagens com ciências humanas, né? Porque são duas áreas importantes para ele concretizar o seu projeto de vida, que nesse nosso exemplo seria dar prosseguimentos ao seu estudo, indo para um curso superior para ser um jornalista. Né? Então, vejam, existem algumas possibilidades de oferta que depois a escola vai estar, a partir da análise dos projetos de vida, decidindo como ofertar para atender aos anseios desses jovens, às escolhas que eles possam fazer. Né? Lembrando que essa escolha precisa acontecer porque uma das bases desse currículo é a flexibilidade, né? A possibilidade de um currículo onde o jovem consiga se desenvolver mais na área de conhecimento onde ele mais gosta. Você já pensou, professor, como pode ser interessante você ter uma turma, né? Você, professor de matemática, uma turma com os estudantes que querem aprofundar os seus estudos nessa área de conhecimento, né? Ou mesmo a gente pode fazer com ciências da natureza. Já pensou os professores da área de ciências da natureza tendo as turmas formadas pelo seu interesse? Eu estou aqui porque eu quero me aprofundar nessas áreas, né? Então, a gente vai ter muito mais interesse desse jovem, motivação, né, para o desenvolvimento desse aprofundamento curricular. Isso mesmo, Helena. Vamos dar continuidade, então. Então, lembrando que o aprofundamento curricular, ele compõe, junto com a carga horária dos componentes do Inova, aquela carga horária de 1.350 horas dos itinerários formativos. Mas vocês viram naquele slide anterior, quando nós apresentamos a divisão da carga horária por série, que nós temos aí para esse aprofundamento curricular as 10 aulas na segunda série e as 20 na terceira série, perpassando aí 900 horas ao longo dessas duas séries. Uma informação super importante, né? Porque eu falei assim, nós temos aí 10 itinerários por área e mais formação técnica e profissional. Como é que vai se dar isso, né? Todas as escolas vão ofertar os 10 itinerários. Como é que vai ser? Como a Helena já falou, a formação técnica e profissional nós vamos ampliando ao longo dos anos, né? Para atingirmos o maior número de escolas possíveis. Para atender o maior número de escolas possíveis, né? Mas o aprofundamento curricular por área ou de duas áreas do conhecimento serão ofertadas por todas. De que forma? De forma que seja ofertado no mínimo 2 opções de aprofundamento curricular. Mas e aquela escola que nós temos uma turma só, né, por série, lá do ensino médio, aquela escola pequenininha? Porque a gente sabe que nas escolas grandes que eu digo não é tamanho físico, né? Grandes é pela quantidade do número de turmas
que a escola tem né, para essa etapa de ensino. Essas escolas não vão ter problemas, elas vão ofertar o maior número possível de itinerários conforme o número de salas que elas contêm. E a escola pequena, com uma turma só, né? É importante enfatizar, vai ser ofertado no mínimo 2 opções, independente da quantidade de turmas que tem essa escola. E de forma também, né, que todas as áreas do conhecimento sejam contempladas. É super importante enfatizar isso. Então, na escola pequena, que vai ofertar somente 2 aprofundamentos curriculares, esses 2 aprofundamentos curriculares deverão contemplar as 4 áreas do conhecimento, como a gente traz nesse próximo slide, né, Helena? Você queria falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu gostaria de aproveitar o tema que você está desenvolvendo e responder aqui a pergunta da professora Cássia, né, Pro Cássia. Ela traz para a gente a questão se os alunos serão obrigados, a escolher quantas áreas de aprofundamento. Então, importante pergunta, professora. Não é uma dúvida só sua, a gente tem recebido essa questão em outras situações de formação também. Então, vamos lá. O estudante, como nós falamos, ele vai desenvolver uma trilha, ele vai escolher um itinerário. O itinerário ele já começa na primeira série com os 3 componentes do Inova, certo? E o aprofundamento, que é parte desse itinerário, veja bem, todas as vezes que você ouvir falar essa palavra itinerário formativo, você tem que imaginar que esse itinerário, ele está composto por os 3 componentes do Inova, mais o aprofundamento curricular, certo? Então, na primeira série, esse ano, todo mundo já está fazendo os 3 componentes do Inova, que faz parte desse itinerário. Mas nesse ano ainda, os nossos estudantes vão escolher qual área ele quer aprofundar. Veja, o aprofundar compõe o itinerário formativo. Todo mundo me acompanhando, meu raciocínio? Né? E aí, esse aprofundamento, ele faz parte de uma trilha única que começa na 2ª série e termina na 3ª série. Então, o estudante ele vai escolher um aprofundamento para cursar durante esses 2 anos. Porém, esse aprofundamento, ele pode ser de uma área de conhecimento ou de 2 áreas integradas, certo? Uma área de conhecimento única, como matemática, por exemplo, ou ele pode fazer um itinerário integrado entre matemáticas e ciência da natureza. Então, ele faz a escolha de um aprofundamento, professora. Isso, super importante essa fala, Helena, porque a oferta será de 10 itinerários, mas o aluno vai optar em cursar somente um deles, né? Qual aprofundamento curricular ele vai optar por cursar? Então, ele vai fazer essa opção ainda esse ano, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu entrei num nível de detalhamento um pouquinho maior durante a semana com vocês, nas ATPCs que eu participei nesses 3 dias, tá? Então, se vocês perderam essa ATPC por algum motivo, resgata essas aulas, porque ali tem um nível de detalhamento um pouquinho maior, inclusive um cronograma das ações que vão acontecer aí nesse ano, em 2021, para preparar essas turmas para 2022, né? Para a escolha, para cursar esse aprofundamento em 2022, tá? Então é importante que vocês resgatem um pouquinho isso, né? Porque hoje nós trouxemos só alguns pontos, porque hoje o foco é falar um pouquinho mais do itinerário, né, Helena? Sim, deixa eu só responder a professora Vivian. Pois não. A professora Vivian, ela fala, até agora nenhuma novidade no seminário, já vimos isso em outras formações. Isso mesmo, professora, parabéns, você tem participado de todas as nossas formações, mas às vezes não é a realidade do nosso colega, né? Por isso a gente está retomando essas explicações em vários momentos, para que todos já tenham todo esse assunto que é muito novo, apropriado para tirar as dúvidas dos nossos estudantes e para o desenvolvimento aí do ensino e aprendizagem na nossa escola. Ó, é legal que ela já participou de outras formações, né? Isso, muito bom, professora.
E hoje, então, como eu falei, né, a gente está só resgatando alguns pontos, porque eu já entrei num nível de detalhamento maior durante a semana, justamente por causa disso, né, Helena? Para que a gente dê continuidade no trabalho, porque hoje o foco maior é falar sobre os itinerários formativos, tá? Então, a gente só está resgatando alguns pontos para aqueles professores que não tiveram a oportunidade de nos assistir em outros momentos. Então, esse slide que eu estou apresentando agora foi aquilo que eu falei. A gente traz aí um exemplo de uma escola com uma única turma de segunda série em 2022, onde será ofertado 2 aprofundamentos curriculares, 2 itinerários formativos, e se são somente 2, terão que contemplar as 4 áreas do conhecimento. Então, trouxemos aí como exemplo ciências humanas com linguagens ou ciências da natureza e matemática. Serão os 2 itinerários que a escola vai ofertar a esses alunos, contemplando as 4 áreas, não descobrindo nenhum professor que vai ficar sem aula, porque a oferta vai ser para as 4 áreas, e não descobrindo também a opção de escolha de nenhum aluno, porque também serão ofertadas as 4 áreas. Sim, e por que nós precisamos oferecer que a escola se organize para oferecer no mínimo 2 itinerários? Isso pode ser uma dúvida sua, não é, professor? Porque o estudante precisa ter oportunidade de escolhas, né? Então, como a Adriana falou, se você está numa escola muito pequena, por exemplo, que só tem uma turma de primeira série, com certeza, o ano que vem você terá uma turma de segunda série, né? Para essa turma, essa escola pequena precisa oferecer, no mínimo, 2 opções de itinerário, que é esse quadrozinho que a Adriana apresenta aí. Pode colocar o quadro, por favor. Então, nesse caso, essa escola, nesse nosso exemplo, está ofertando um itinerário de ciências humanas com linguagens e ciências da natureza com matemática, para que os seus estudantes dessa única sala consigam ter opção de escolha. Mas se você é numa escola, como a Adriana já colocou, com um número maior de salas, isso não será um problema, né? A escola pode oferecer um número maior, na verdade deve oferecer um número maior de itinerários. E aí pode ser itinerários únicos combinado com itinerários integrados. Certo, Adriana? Isso mesmo. Esse slide que a gente traz agora, tá? Eu também entrei num nível de detalhamento um pouquinho maior sobre ele já durante a semana, tá? Então, a gente só está resgatando aqui que em 2021 todos os estudantes da primeira série passarão por um processo de escolha de qual aprofundamento curricular ele gostaria de seguir. Mediante o quê? As ofertas da escola, definidas a partir da sua capacidade física, do seu quadro de professores também, tá? Então, eu trouxe aí uma linha do tempo, né, um cronograma das ações que vão acontecer em 2021, tá? Tanto no processo de escolha dos estudantes, quanto na organização das escolas para essas ofertas, né, Helena, dos itinerários formativos, sim, tá? Então, hoje a gente não trouxe novamente esse cronograma, porque a gente já apresentou durante a semana. Adriana, tem uma dúvida aqui da professora Soraya, que ela diz que ela gostou muito, né, dessa questão do aprofundamento. Ela achou muito linda essa parte, mas ela pergunta dos vestibulares. Como é que serão os vestibulares para acesso às universidades, se eles vão considerar essas mudanças? E aí eu respondo, professora Soraya, que sim, que os vestibulares eles serão adaptados. A gente tem conversado, principalmente aqui no estado de São Paulo, com a USP, com a Unesp, né? E com outras universidades, e eles já... a Unicamp, e eles já estão apropriados, eles já estão acompanhando toda essa mudança para que façam alteração nas provas de seleção de ingresso, né, considerando essa nova estrutura. Ou seja, se todos os alunos farão uma formação geral básica,
né, nos 3 anos, como a Adriana apresentou, essa parte será comum para todos os estudantes. Então, será uma parte dessas avaliações. E a parte específica dos itinerários também vai respeitar a escolha do estudante. Se ele escolheu uma área por uma carreira, essa avaliação terá esses itens, né, referentes ao aprofundamento que o estudante escolheu. Isso já está no radar de todas as universidades, porque essa mudança não é uma mudança que acontece só aqui no estado de São Paulo, está acontecendo concomitantemente em todos os estados, né, por ser originada de uma lei federal. Então, todos os estados estão nesse processo de adequação dos seus currículos e seguindo essas diretrizes. O Conselho Estadual já normatizou todos esses pontos, tanto para a rede particular, né, como para as redes estaduais e municipais. Portanto, assim, também as universidades terão que se adequar a esse processo. E o mesmo acontece com o Enem, né? A gente tem feito algumas reuniões, participado de algumas reuniões junto ao INEP, ele também vem estudando a melhor forma de adaptar o Enem para os próximos anos, assim que esse primeiro ciclo tiver terminado, ou seja, daqui em 2023, né, no final de 2023 para 2024. Então, está todo mundo aí antenado com essa mudança, que são para todos os estudantes do Brasil do ensino médio. Ok, professora? Isso mesmo, Helena, um bom ponto a professora ter trazido essa pergunta para que a gente esclareça para a rede, né, que o currículo foi construído, ele já está disponível aí para todo o estado de São Paulo, as universidades estão também analisando o nosso currículo para que os vestibulares se adequem também a ele. Adriana, antes da gente chamar a Ana, vamos responder mais uma questão, podemos? Pois não. Aqui a professora Angelita está perguntando como é que será o ensino no período noturno, se haverá alteração no tempo de aula, se tem diferenças entre os períodos noturno e diurno, se haverá diferença. Isso, um bom ponto, professora. Aquela distribuição da carga horária que eu apresentei anteriormente, né, do número de aulas por série, ela diz respeito à carga horária do diurno, né? 35 aulas semanais corresponde à carga horária do diurno. Então, a gente sabe que tanto as PEIs, né, as escolas de tempo integral, quanto aos noturnos, ao noturno, elas têm carga horária diferenciada da do diurno, né? Então, as PEIs têm uma carga horária maior do que essa que nós apresentamos anteriormente, né? E o noturno tem uma carga horária menor do que essa que nós apresentamos. Veja, o currículo é um único para todas as modalidades, como a Helena falou, tá? Todos eles vão ter a carga horária da formação geral básica, todos eles vão ter a carga horária dos itinerários formativos, só que com as suas adequações. Então, as escolas em tempo integral vão ter uma carga maior, porque vão continuar com aquela parte diversificada que já compõe, né? A Helena pode até explicar melhor que eu sobre isso, porque ela já trabalhou na secretaria com essa parte das escolas PEIs. E o noturno, como tem uma carga reduzida, hoje ela está com 2.430 horas no noturno, né? Ao longo dos 3 anos do ensino médio, tá? Então, ela também vai sofrer adequações na carga horária. Porém, a legislação pede que todas as escolas do período noturno comecem a se adequar a uma carga horária mínima de 3.000 horas também. Então, nós vamos também ampliar essa carga horária. Não está acontecendo isso ainda esse ano, né, Helena? Nós continuamos aí com 2.430 horas, então o aluno que está ingressando na primeira série, ele vai dar continuidade nos seus estudos com essa carga horária existente hoje, mas essa carga horária vai ter que ser ampliada também para o noturno,
tá? A SEDUC já está estudando como fazer essa ampliação de carga horária, porque é exigida por lei, né? A lei federal já traz em seu escopo esse aumento gradativo da carga horária do período noturno também. Mas, por enquanto, continuamos com as 2.430 horas, só fazendo adequações àquelas aulas que eu apresentei anteriormente para vocês. Sim, e esse é um importante ponto de escuta, professor, que você vai poder colaborar conosco em outros momentos, dizendo como que a gente poderia ampliar essa carga horária no período noturno. Qual seria a melhor forma, né, de ampliar? Então, nós vamos estar escutando vocês que estão aí no chão da escola para apontar alguns caminhos de como a gente chega nas 3.000 horas no período noturno. É um desafio bom, né, que nós juntos vamos estar aí apresentando algumas possibilidades para esse jovem que estuda no período noturno, mas que também tem o direito de ter 3.000 horas nos seus estudos, né, Adriana? Isso mesmo, Helena. Vamos dar continuidade, então. Hoje o nosso assunto é mais específico, com um olhar mais específico nos itinerários formativos, né? Então a gente começa também resgatando 3 perguntas que eu já apresentei também ao longo da semana para vocês. São perguntas frequentes que acontecem, que a gente ouve da rede, né? Então a gente resgata essas 3 perguntas e dá continuidade no nosso trabalho de hoje com o foco no aprofundamento curricular, tá? Então, o que são os itinerários formativos, qual é a importância do aprofundamento curricular, como os itinerários serão implementados nas escolas estaduais. Agora a Ana Joaquina vai estar falando conosco aí, falando com vocês. Vamos lá, Ana? Vamos lá, Adriana. Coloca o slide, por favor. Próximo. Acho que não está... Não, peraí, não foi. Só um minutinho. Quando eu passei, passou muito. Vamos lá. Não está aparecendo. Tá. Então, vamos lá. O que são os itinerários formativos, né? No caso da rede estadual, nós temos os itinerários, pelo menos estamos pensando, né, nesses itinerários formativos, como conjunto de unidades curriculares, né, a própria definição de itinerário formativo, e esse conjunto de unidades curriculares serão 6 unidades curriculares que serão divididas entre 2 séries, 2 na 2ª série e 4 na 3ª série. Então, essas unidades curriculares, o que elas possibilitam ao aluno? Né? Conhecer, escolher a área de seu interesse para se aprofundar, levando em consideração o seu projeto de vida. Então, o itinerário formativo é isso, né? Porque às vezes confunde muito. Itinerário formativo é uma coisa e aprofundamento é outra? Não, é a mesma coisa, né? Então, o itinerário é o nome que nós damos como formação geral básica e a definição dele é o aprofundamento curricular. Então, como já foi comentado, né, nós temos a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo vão ofertar 11 itinerários, sendo 4 por área de conhecimento, 6 itinerários integrados e 1 técnico profissional, que também depende aí da oferta da rede. Próximo slide. Quer completar, Adriana Helena? Não é isso, Ana Joaquina. Daqui a pouco a gente apresenta nesse desenho que você falou das unidades curriculares. Isso. Vamos à resposta da segunda pergunta, que é qual a importância do aprofundamento curricular? Ok. Então, expandir, né, o aprendizado na formação geral básica, como já foi mencionado pela Adriana e Helena, é importante, né, o aluno escolher aquela área que ele gosta mais, então ele vai se dedicar mais, então ele vai expandir, né, os seus conhecimentos. Essa ampliação do conhecimento é muito importante, né, porque é onde ele tem a vocação dele. Por exemplo, atualmente nós temos os componentes química, física, biologia,
matemática, então, e eles são obrigados a fazer todos os componentes, né? Então, aí eles vão aprofundar aquilo que eles realmente gostam, né? Aquilo que eles querem fazer. Então, isso vai ser muito importante. Então, conforme o interesse deles, né? Vai permitir essa trajetória de dedicar maior tempo para cursar aquilo que eles gostam mesmo, aquilo que está no seu projeto de vida. Então, essa é a importância, né, desse aprofundamento curricular. Ana, Oi. vou aproveitar essa sua fala para apresentar aqui uma questão do professor Aruandas. Ele traz a questão, ele faz a pergunta se então está tudo aliado ao projeto de vida. Essa escolha. Sim, está alinhado ao projeto de vida do estudante, mas também não podemos esquecer, Helena, do corpo docente da escola, né? Então, tudo vai ter que ser considerado, vai ter que todo mundo vai ter... o primeiro ponto é o projeto de vida. Então, o aluno escolhe, aí tem a reunião de todos os integrantes da comunidade escolar, né? Para decidir qual itinerário vai ser ofertado. E todos os professores, né? Sim, e todos os professores, sim, como você coloca, terão que ter a sua grade, os seus componentes, né? Ali com possibilidade de oferta, sim, né? Eles vão ter, sim, as suas aulas atribuídas. Então, essa organização precisa também levar em conta o grupo de professores, o grupo, sim, do corpo docente, para que todos tenham suas aulas atribuídas, né? Então, esses, sim, arranjos, eles serão organizados pelas escolas a partir do projeto de vida dos estudantes, a partir das opções do aprofundamento que os estudantes vão fazer, mas também levando em consideração, como a Ana bem apresentou, o grupo de corpos docentes para que eles tenham as suas aulas atribuídas. E essa, exatamente, possibilidade da oferta do itinerário integrado garante, né, que todos tenham essas aulas. Exatamente. Se for uma escola bem pequenininha, né, Ana? É verdade, porque se for uma escola pequenininha, você vai ter lá os professores de todas as áreas, então você tem que contemplar todas as áreas. Sim. Tá? Mas também levar em consideração principalmente o projeto de vida, né? Porque, como diz o itinerário, o aprofundamento de acordo com o interesse do estudante, né? Então, ele vai cursar uma área que ele realmente gosta. Então, ele vai ter interesse em ampliar seus conhecimentos nessa área. Isso. Vamos à terceira pergunta, Ana. Como os itinerários, sim, serão implementados nas escolas estaduais? O PPT na tela para a gente, por favor. Olha lá. Então, cada uma das opções do aprofundamento curricular será composta por 6 unidades curriculares. É isso que eu falei, né? O aprofundamento é uma trilha que ela percorre as 2 séries, segunda e terceira série. Isso quer dizer o quê? Que a trilha que vocês escolherão o ano que vem, levando em consideração o projeto de vida do estudante, ela vai ser dada o ano que vem e vai ter continuidade na terceira série, a mesma trilha. Isso, o próximo quadro traz isso, né, Ana? Essa distribuição das unidades. Exatamente. Eu não estou conseguindo passar então, aqui o próximo slide, não foi. Aí foi, agora sim. Aí. Isso. Então, como ficam distribuídas as unidades curriculares ao longo dos 3 anos? Então, como foi mencionado, a primeira série nós já temos o itinerário que são os componentes do Inova, que é projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação. Na segunda série, nós teremos 2 unidades curriculares, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, e 4 unidades curriculares na terceira série, que é 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Então, aqui que é importante, né? Cada unidade curricular terá a carga horária de 150 horas. Então, por exemplo, a unidade curricular 1 terá 150 horas, com 10 aulas semanais. E assim vale para as outras unidades curriculares também.
Vocês querem completar? Isso, Ana, é isso mesmo. Aquele quadro anterior que eu tinha apresentado para vocês com a distribuição da carga horária do aprofundamento, lembra que são 10 aulas semanais para a segunda série de aprofundamento e 20 aulas semanais para a terceira série? Então, cada unidade curricular ela é composta de 10 aulas, justamente para contemplar aquela carga horária do aprofundamento. Então, cada unidade curricular é composta de 150 horas, que correspondem a 10 aulas semanais. Então, nós teremos uma unidade curricular no primeiro semestre e uma no segundo. Por que na terceira são 2 unidades por semestre, né? Primeiro semestre as unidades curriculares 3 e 4 e no segundo semestre as unidades curriculares 5 e 6. Por quê? Porque lá naquele quadro que nós apresentamos são 20 aulas dedicadas ao aprofundamento curricular na terceira série. Sendo assim, se cada unidade é composta de 10 aulas, nós vamos ofertar 2 no primeiro semestre para compor as 20 aulas. Então, são 2 no primeiro semestre, 2 no segundo. Como a Ana Joaquina falou, né, o aprofundamento curricular é uma trilha formativa. Essa trilha é composta por blocos que chamamos de unidades curriculares, por 6 blocos contendo a mesma carga horária por bloco, né? E por que essa distribuição, né, Ana Joaquina? Porque o aluno vai ter a possibilidade de mudar de aprofundamento curricular caso ele tenha interesse. Então, ele já vai com a carga horária do aprofundamento que ele estava cursando, né? Então, ele não vai perder carga horária aí. Ele vai concluir uma unidade curricular antes de passar para um outro itinerário, se ele tiver interesse. Lembrando, como a Helena falou, tá? O aluno, no final de 2021, agora, ele vai fazer a opção de cursar o seu aprofundamento curricular na segunda e na terceira série, ou seja, esse bloco todo, essas 6 unidades curriculares, na área de conhecimento que ele deseja se aprofundar, ou nas áreas, se for o itinerário integrado, tá? Mas, porém, por exemplo, se ele na segunda série resolver, por algum motivo, se interessar por uma outra área e ele quiser cursar o itinerário formativo de uma outra área na terceira série, ele vai poder cursar. Então, ele já finalizou 2 unidades curriculares na segunda série e vai passar agora a cursar as outras 4 na outra área. Então, por isso que são feitos blocos de 150 horas distribuídas aí entre segunda e terceira série. 10 aulas semanais na segunda série e 20 aulas semanais na terceira série. Por esse motivo, são ofertadas 2 unidades curriculares na terceira série por semestre. Do aprofundamento, né? Do aprofundamento curricular na área de conhecimento que ele optou em cursar. Ana? É isso aí. É isso aí. E uma coisa, Adriana, que é legal mencionar, é que esse aluno, ele poderá mudar de itinerário, né, na escola, só quando ele concluir uma unidade curricular. Próximo slide. Certo? Espera aí, deixa... Agora nós vamos para o próximo slide, dando um exemplo um pouquinho melhor da distribuição dessa unidade, de uma unidade curricular, né, Ana Joaquina? Isso. Então, nós fizemos aqui um exemplo. Saiu da tela, Adri. Pronto? Voltou. Nós colocamos um exemplo aqui de itinerário integrado, ciências da natureza e matemática. Então, por exemplo, esse itinerário, essa unidade curricular, né, é a unidade curricular 1, é um exemplo, e ela é composta por esses componentes que estão aqui, ó. Processos produtivos agrícola, esse componente terá 2 aulas semanais, a habilitação prioritária será o professor de química, e a habilitação, que é a qualificação alternativa, né, será o professor de biologia ou física. Então, agora, a partir do ano que vem, nós não teremos mais o componente química.
Química será a habilitação do professor. Nós teremos o componente, aí no nosso exemplo, processos produtivos agrícolas. É isso, né, Adriana? Que o nome do componente vai ser esse, não vai ser química. Química é o professor que vai ter a prioridade, né, de dar esse componente aqui. Então, o segundo aqui é economia de mercado. Então, a habilitação prioritária será o professor de matemática. Serão 3 aulas semanais. Mas, ou biologia, que também pode ministrar, ou química, né, que tem uma carga horária que possa ministrar também esse componente chamado economia de mercado. Como eu falei, o professor habilitado é um matemático, mas o nome do componente não vai ser mais matemática, vai ser economia de mercado. Educação alimentar. Serão 3 aulas semanais, o professor é biologia e pode ser química também. Então, o professor de biologia, o componente não vai ser biologia, vai ser o professor de biologia dará o componente educação alimentar. Eficiência energética, são 2 aulas semanais. Aqui, nós temos o professor de física, que vai dar o componente eficiência energética. Ou, se não tiver o professor de física, nós temos a habilitação, a qualificação alternativa, que é química, biologia ou matemática. Então, aqui, se vocês observaram, nós temos 10 aulas, né, na semana dessa unidade curricular. Temos essas habilitações, esses professores aqui habilitados, e esses serão os nomes dos componentes. Esse é só um exemplo. Isso mesmo. Adriana? Isso mesmo, Ana Joaquina. Então, olha lá, vamos resgatar um pouquinho essas informações, né? Que são muitas informações aí. A formação geral básica, ela vai ser atribuída pelos componentes que a gente já está acostumada, né? A carga horária da formação geral básica. Então, é atribuído para os professores de língua portuguesa, arte, educação física, história, geografia, língua inglesa, matemática, química, física, biologia, enfim. Formação geral básica continuam com os mesmos componentes que a gente já está habituado. O aprofundamento curricular, ele vai ser atribuído também aos professores habilitados nessas áreas que a gente já está acostumada também, porém, a atribuição vai ser por componentes com nomes diferenciados, como esse exemplo que nós trouxemos aqui nesse quadro. Então, como a Ana Joaquina enfatizou bem, esse é um exemplo de um itinerário integrado entre a área de ciências da natureza e matemática. Então, se ele é um itinerário de ciências da natureza e matemática, todos os professores dessas 2 áreas vão ministrar esta unidade curricular. Então, todos os professores de química, física, biologia e matemática vão ter aulas atribuídas nessa unidade curricular. Esse é o exemplo de uma unidade curricular, mas todas as unidades curriculares vão ter esse mesmo desenho, ou seja, todas as unidades curriculares vão ser atribuídas para os 3 professores das ciências da natureza e para o professor de matemática. Dentro do quê? Daquelas 10 aulas que nós apresentamos no quadro anterior, que representa a unidade curricular. Então, dentro de uma unidade curricular, terão componentes com nomes diferenciados, como, por exemplo, esses que nós trouxemos aí, que são os processos produtivos agrícolas, a economia de mercado, a educação alimentar, eficiência energética. Para uma outra unidade curricular, serão outros 4 componentes com nomes diferenciados, né, que eu estou dizendo, tá? Mas todos esses componentes que compõem a unidade curricular vai ser atribuído aos componentes da área, nesse caso aí, aos componentes de química, física. Então, a Ana Joaquina trouxe muito bem, por exemplo, o componente processos produtivos agrícolas.
O diretor, ao atribuir esse componente, ele vai atribuir para os professores que têm habilitação em química, ou seja, nas matrizes trarão qual é a habilitação prioritária que esse diretor vai poder fazer a atribuição desse componente. Então, o professor vai atribuir prioritariamente o componente processos produtivos agrícolas para o professor de química. Mas caso lá na escola todos os professores de química já tenham pego suas aulas na formação geral básica, por exemplo, ele não tem mais disponibilidade de pegar mais nenhuma aula, o que o diretor vai fazer nesse momento? Ele vai poder atribuir esse componente processos produtivos agrícolas aos professores que têm habilitação ou qualificação alternativa em biologia ou física. Tá? Dessa forma, esse componente processos produtivos agrícolas não vai ficar sem professor para ministrar aula. A prioridade é para o professor de química. Porém, se não tiver mais disponibilidade de professor de química na escola, o diretor tem a possibilidade de atribuir para um professor que tem habilitação ou qualificação alternativa em biologia e física. E assim vai acontecer com todos os componentes das unidades curriculares, tá? Então, por exemplo, lá na eficiência energética, o diretor vai atribuir esse componente eficiência energética para o professor que tem habilitação em física. Caso não tenha na escola o professor com habilitação em física disponível, o diretor vai poder atribuir esse componente aos professores com habilitação ou qualificação em química, biologia ou matemática. Então, as matrizes curriculares vão vir com essa orientação para o diretor da escola. Tal componente, a habilitação prioritária é para tal professor, caso não haja, então sugerimos essas outras habilitações, tá? Lembrando, outro ponto que a gente tem que enfatizar muito nesse quadro é, notem a terceira coluna, habilitação prioritária. Tem os 4 componentes que compõem esse aprofundamento aí. Ou seja, se essa unidade curricular é um exemplo de ciências da natureza e matemática, veja que os 4 componentes estarão presentes na habilitação prioritária. Então, por isso que a gente traz para vocês, reforça para vocês. Todos os professores terão aulas na carga horária da formação geral básica e terão suas aulas na carga horária dos itinerários formativos, porque a habilitação prioritária estará sempre para os professores da área do itinerário a ser citado. Por exemplo, aqui, Ciências da Natureza e Matemática, então todos eles estão aí nessa terceira coluna. Todos esses professores serão contemplados. Tá? Adriana, eu acho que aqui a gente responde a pergunta da Daniela, só antes de você mudar de assunto, que ela traz uma pergunta assim: se o professor é titular de geografia e habilitado em biologia, ele pode ser atribuído a ele itinerários formativos de ciências da natureza? Muito importante essa colocação, Helena, porque assim, seria a minha próxima fala, inclusive. Porque veja, professor, voltando nesse exemplo que nós trouxemos aí, já respondo a pergunta da professora. Como o itinerário, essa unidade curricular, é um exemplo de ciências da natureza e matemática, todos os professores dessas áreas estão contemplados na terceira coluna. Caso não tenha disponibilidade desse professor com essa habilitação, outros professores vão poder pegar essa aula. Por exemplo, olha, no componente educação alimentar, a prioridade é ser atribuída para o professor de biologia. Então, eu tenho professor de biologia de sobra lá na minha escola, professora Helena. Então, ele pega
essa aula da educação alimentar, desse componente educação alimentar. Ah, mas eu não tenho professor de química na escola. Esse professor de biologia pode também pegar o componente processos produtivos agrícolas. Então, ele tem a possibilidade também de ampliar a sua carga horária, né? Porque ele pode pegar o componente que é teu, que está lá no quadro como prioritário, mas ele pode ter a possibilidade de pegar outros. Olha, ele pode pegar inclusive processos produtivos agrícolas e eficiência energética, além da educação alimentar. Então, ele tem essa possibilidade. Então, essa professora que tem lá a sua habilitação num componente e a qualificação em outro componente, ela vai poder pegar, sim, caso não haja professor da habilitação prioritária daquele componente, o diretor vai poder atribuir essas aulas para ela também. Tá? Perfeito, Adriana. Eu acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais como é que serão desenvolvidos componentes curriculares. Esses processos produtivos agrícolas, eles estão baseados em competências e habilidades dessas áreas de conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já quero antecipar aqui, Adriana, uma pergunta que eu vou passar para você nesse instante, que é da professora Isabel. Ela traz assim, a dúvida dela. Então nós vamos lecionar áreas que nós não gostamos? Aí eu digo para você, professora Isabel, não é isso. O processo produtivo, por exemplo, nesse exemplo, né, desse aprofundamento integrado entre as áreas de ciência da natureza e matemática, dentro desse componente processo produtivo agrícola, ele foi sendo criado a partir das competências e das habilidades previstas lá na formação geral básica. Ele vai estar aprofundando aquelas habilidades e competências nessa organização curricular a ser desenvolvida pela escola. Não é, Adriana? Isso mesmo, Helena. Por isso que um quadro semelhante a ele... Para as escolas? Professora, a SEDUC está preparando um catálogo de ofertas de itinerários formativos para todos aqueles aprofundamentos curriculares que nós apresentamos anteriormente. Então, um para cada área do conhecimento e um para cada área dos integrados, tá? Isso vai ser uma oferta. A escola tem a possibilidade e a flexibilidade de construir seu próprio itinerário, tá? Ele não precisa ficar amarrado a esse itinerário, a esse aprofundamento curricular que será ofertado pela SEDUC, tá? Porque como é um movimento muito novo, né, ainda existem muitas dúvidas, então a SEDUC optou por fazer uma oferta de alguns itinerários que também servirão como exemplo para a escola construir seu próprio itinerário. Então, a escola tem a liberdade de sentar com seu grupo de professores e desenvolver seu itinerário formativo. Lembrando que ele tem que ter um embasamento, né, Helena? Nós temos aí a portaria 1432, tá? Que traz todo o embasamento para a construção dos itinerários formativos. Então, é importante que a escola que optar por construir seu itinerário formativo desenvolva através dos 4 eixos de conhecimento, pelo aprofundamento das habilidades que já foram vistas na formação geral básica, que o currículo paulista traz, e também pelas habilidades que essa portaria 1432 traz, que são específicas para cada um dos 4 eixos. Então, com esse embasamento, a escola pode desenvolver, construir seu itinerário de aprofundamento curricular da forma que acharem mais adequada, com as especificidades locais, né, com interesse regional, tá? Vocês terão essa possibilidade, com certeza, de fazer suas próprias construções dos aprofundamentos. Lembrando que tem que respeitar também a distribuição da carga horária para que nenhum professor fique sem aula, né, nos aprofundamentos curriculares. Então, tem uma estrutura a ser seguida. Agora, a construção do aprofundamento curricular
está aberto para que todas as escolas construam seus próprios itinerários como assim as desejarem. Caso contrário, a SEDUC também ofertará alguns itinerários que estão sendo construídos com vocês. Nós estamos ouvindo a rede, né, para construir esse catálogo de ofertas, tá? Então a SEDUC está trabalhando em cima desse catálogo para ofertar alguns aprofundamentos para a rede. Caso contrário, a rede constrói seu próprio. Eu acho que com essa sua fala a gente já pode responder a professora Adriana. Professora Adriana, a professora Adriana, ela está perguntando se a rede já pode ter acesso aos itinerários formativos desenvolvidos pela SEDUC, onde encontrar? Ele está em processo de construção ainda, professora Xará. Eles não estão ainda finalizados, tá? Mas as ementas desses itinerários serão fornecidos para vocês até o início do segundo semestre, tá? Como nós já temos a previsão de iniciar em 2022 as unidades curriculares 1 e 2, então elas serão disponibilizadas para vocês sim, tá? Mas nesse momento eles ainda estão em processo de construção. Então, no momento, a gente ainda não consegue disponibilizar. Mas o nosso próximo assunto, que a Ana Joaquina vai tocar agora com a gente, é o famoso mão na massa, como a nossa colega Ana Joaquina adora falar, tá? Vocês vão agora conosco colocar a mão na massa para ver mais ou menos como é que vai funcionar a construção desses itinerários formativos. Vamos tocar, Ana Joaquina? Vamos, agora eu retornei. Então é isso mesmo, Adriana, a mão na massa, né? Esse template que nós vamos passar para vocês é o mesmo que está sendo elaborado, né, pelas equipes curriculares aqui da SEDUC. Então, essa vai ser a colaboração de vocês aí que nós queremos da rede, né, a mão na massa. Então, primeiro, para refletir, são duas questões. Quais são os tópicos importantes que não podem faltar na elaboração dos aprofundamentos curriculares? Aí tem um errinho, mas é dos aprofundamentos curriculares. Então, vocês vão sentar juntos, né, na área de conhecimento, ou entre duas áreas, e levantar o que é importante estar nesse aprofundamento curricular, levando em consideração, como a Adriana falou, a realidade, né, da escola, do local, do município, do estado. Aí vocês vão responder essa questão número 1. A questão número 2 é, com base nas habilidades e objetos de conhecimento que constam no organizador curricular da formação geral básica, quais não podem faltar nos aprofundamentos curriculares da sua área de conhecimento? Então, aí, continuando, né, vocês vão sentar em área, por área ou entre duas áreas, e vão fazer um levantamento de todos os objetos de conhecimento que tem que ser aprofundado a partir das habilidades que constam e dos objetos que constam na formação geral básica. Então, vocês vão responder essas questões e depois nós vamos entrar no mão na massa. Próximo. Lembrando, né, Ana Joaquina, que essas habilidades da formação geral básica, vocês vão encontrar lá no documento curricular. Lá naquele primeiro link que a Helena apresentou no primeiro slide, tá? Tem o link da EFAP, do Cacau SP GovBR, /Currículo Paulista. Nessa primeira página vocês já vão encontrar o volume 2, que é destinado à etapa do ensino médio. Lá nós temos também o volume 1, né, da etapa da educação infantil e ensino fundamental. Então, vocês, ao acessarem o volume 2, vocês vão chegar nas páginas dos organizadores curriculares por área do conhecimento. Porque, como nós falamos anteriormente, né, não existe mais as habilidades por componente agora no ensino médio. As habilidades são por área do conhecimento, e todos os componentes vão desenvolver aquela habilidade em conjunto da área, tá? Então, tá aí o link, onde está disponível também, né, esse documento,
o Currículo Paulista para vocês acessarem esses organizadores. Vai direto lá na área de vocês, vai ter o quadro com a organização das competências gerais, das competências específicas da área, as habilidades específicas da área e os objetos de conhecimento, daí sim, de cada um dos componentes. Não é isso, Ana Joaquina? Exatamente. Então, você vai lá, pega aí do seu componente o objeto de conhecimento e vê se ele precisa ser aprofundado no itinerário formativo. No template, eu vou explicar melhor, que fica mais fácil, Dri. Vamos lá para o próximo slide. Aqui. Então, ó, essa ementa, nós chamamos ela de ementa geral. É a ementa de todo o itinerário, ou seja, a ementa que vão ter as 6 unidades curriculares, tá? Essa mesma ementa está sendo trabalhada pelas equipes curriculares da COPED e SEDUC. Então, agora nós estamos passando para vocês, né, para vocês começarem a trabalhar em cima para entender o que é esse aprofundamento, né? Então, esse é o template, é o mesmo. Então, você vai ter o título, né? O título aqui, ele tem que ser um título atraente, né, para o estudante. Então, tem que ser um título inovador e que o estudante vai olhar e falar assim, nossa, que legal, gostei do título. Mas só o título não vai dizer tudo. Diz um pouco, é a apresentação, né, da trilha. Isso é muito importante. Outro item é a descrição. Eu falo o seguinte, para a descrição, o que será abordado nesse aprofundamento curricular. Então, nessa descrição, é importante vocês colocarem, ó, na unidade curricular 1 será trabalhado tais e tais, articulando com as habilidades tais. Então, você vai fazer uma descrição, eu falo que é uma sinopse, né? Quando você vai assistir um filme, você já sabe o que se passa no filme, né? Pelo menos tem a ideia do início, meio e fim. Então, a gente vai vai descrever, né, as unidades curriculares. Então, é a descrição do que vai acontecer nessa trilha. É a justificativa, qual a importância de desenvolver esse tema, né? Então, vocês vão colocar a importância, ó, se está de acordo com a realidade do município, que nós temos isso e aquilo. Vocês já estão habituados a trabalhar com isso, né, nas eletivas, então, aqui é a descrição. Só para deixar bem claro, itinerário formativo não é a mesma coisa que eletivas, né? Ele tem uma intencionalidade de aprofundamento, ele acontece durante 2 anos, 6 semestres, então é diferente. A justificativa é essa, você vai justificar o porquê. Agora, uma parte muito importante é o perfil do egresso, né? Então, o estudante que for escolher o seu itinerário formativo, no final dele, lá na 3ª série, o que ele é capaz de fazer? Então, ele é capaz de preencher planilha, se ele trabalha no setor administrativo, ele é capaz de fazer cálculos, ele é capaz de elaborar tabelas. Então, o que ele é capaz de fazer referente ao mercado de trabalho, né? Então, se ele não quiser continuar na formação acadêmica, no nível superior, mas o que é importante, esse aluno, no final do itinerário, ele vai ter capacidade de ser colocado no mercado de trabalho e também não podemos esquecer que muitos estudantes querem seguir o nível superior e seja capaz de prosseguir seus estudos, fazendo provas do Enem, como foi falado, né? Nós estamos aí em contato com o INEP e tal, vai ter alterações no Enem, vão ter alterações no vestibular. Então, esse estudante, ele vai cursar esse itinerário, essa trilha, nas 2 séries, e o que ele é capaz de fazer no final dela. Isso é muito importante, porque é aí que ele vai olhar e ele vai entender, né? Porque aqui é muito pedagógico, então ele vai entender quando ele olhar o perfil do egresso, o que ele vai ser capaz de fazer. Vocês querem completar, meninas? Adriana e Helena?
Não, é isso mesmo, Ana. Pode Tá bom, me continuar. interrompa aí se quiserem completar. Sim, né? Coloca, por favor, o slide. Então, aí já foi falado, né? A Adriana falou aí das competências gerais. Essas competências gerais são aquelas 10 que estão no currículo em ação, né? Tem que ir lá no documento curricular, ler as 10 competências, ver se elas encaixam nessa trilha que vocês pensaram. Então, ir lá, pegar as competências e colocar aí. Outra coisa importante, as competências da formação geral básica, né? Então, vocês vão lá no currículo, né? Vocês vão pegar as competências da área de conhecimento importantes para esse aprofundamento. A Adriana também comentou, né, do documento curricular, tem que ir lá ver as competências da formação geral básica e colocar aí, ó, são as competências 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque cada área tem o seu número, né? Então, não precisa colocar por extenso, pode colocar somente o número, né? As equipes estão colocando a identificação numérica. Então, vocês podem fazer a mesma coisa. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são 17. Então, vocês vão lá nos objetivos, ver quais encaixam aí nessa trilha que vocês pensaram. Então, daí coloca o número também e o nome na frente, porque isso aí é menor, né? Então, é o objetivo 13, é o objetivo 7 e coloca a descrição dele. Temas contemporâneos transversais. Também, vocês vão lá nos documentos curriculares, vão ver os temas contemporâneos transversais e da área que vocês estão trabalhando e vão lá indicar aí também os temas por extenso. Próximo. Aí vem, né, o que eu falei, que é essa trilha, né, esse aprofundamento curricular, ele tem 6 unidades curriculares. Então, aqui vocês vão colocar o título dessa unidade curricular, da 1, da 2, da 3, da 4, da 5 e da 6. Aí vocês vão fazer uma breve descrição dessa unidade curricular. Ó. Nessa unidade curricular serão desenvolvidos tais objetos de conhecimento, de acordo com isso, com aquilo. Vocês vão fazer uma breve descrição. E aqui vocês vão colocar os objetos de conhecimento. Ó, os objetos de conhecimento, vou falar de ciências da natureza, porque é minha área. São transformações químicas, são a parte de energia, a parte de ecossistema. Um exemplo, na parte de matemática, probabilidade, estatística, não sei, vocês vão colocar aqui os objetos de conhecimento, né? Falando daquele que a gente fez a unidade 1. E isso vocês vão fazer para a unidade 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, aqui, ó, o título, cada unidade curricular terá um título que tem que ter coerência, né, com o título que está lá na trilha, lá no início que eu falei, então tem que ter coerência, né, com o nome do aprofundamento. A descrição, o que será abordado nessa unidade curricular, e os objetos de conhecimento de todos os componentes envolvidos nessa unidade curricular. Então, aquele exemplo que eu e a Adriana comentamos lá atrás, né, do quadro, né, de matemática, física, química e biologia, então vocês vão colocar os objetos de conhecimento aqui desses componentes. É um exemplo, né? Já estava na minha fala. Você quer completar, Adriana? Não, eu acho que você trouxe bem, Ana Joaquina. Só lembrando aí, coloca o slide novamente, por favor, na tela. Ali, ó, quando a gente fala dos objetos de conhecimento, como nós estamos trabalhando por área, você vai encontrar os objetos de conhecimento por componente lá no organizador curricular. Então, é importante que você coloque aí os objetos de conhecimento e identifique qual é o componente, né? Por exemplo, de física, os objetos tais. De química, tais. Lembrando que tem que ter, né, a descrição dos objetos dos componentes, de todos os componentes da área. Né, se é a área de ciências
da natureza. Então, você vai alimentar esse quadro com os objetos de conhecimento de física, de química e de biologia, e identificando se é física, se é química ou se é de biologia, esses objetos de conhecimento. Sim, Por que nós trouxemos, né, esse template para vocês? Primeiro, para apresentar como é que está sendo pensado e desenvolvido o aprofundamento curricular pela SEDUC. Segundo, por que a gente está solicitando que vocês façam essa contribuição, preenchendo isso para nós? Porque, como eu falei anteriormente, os itinerários não estão prontos, eles estão sendo construídos ainda. Então, a gente quer ouvir da rede, tá, o que faz mais sentido para os estudantes. E ninguém melhor para dizer isso do que vocês, professores, porque vocês estão com os alunos diariamente, então vocês sabem quais são as prioridades. Então a gente precisa ouvir de vocês, tá? Essas sugestões que vocês vão dar para a gente, tá? Para fazer essas construções dos itinerários formativos. Tá? E tem também a pergunta de um professor, né, Helena, que ele tinha entendido que os itinerários já vêm pronto da SEDUC. Sim, é a professora Renata. Ela faz essa pergunta que ela tinha entendido que o itinerário já vem pronto, então por que esse exercício? Eu acho que a Adriana já traz a resposta, professora Renata. É um exercício, mas é uma contribuição a partir da realidade de vocês. Como a Adriana disse, os itinerários ainda não estão prontos, por isso esses seminários, por isso essas consultas. Nós já estamos com esse movimento de seminário, de consultas, fizemos isso com os diretores, com os supervisores e PCNPs, com os coordenadores e agora com vocês, né? Cada um com um foco, mas assim buscando esses insumos que são muito importantes para a gente, para as equipes curriculares que estão construindo os itinerários, a participação de vocês, a visão de vocês, o que vocês trazem como contribuição que vai ser levado em conta para esses modelos finais que a gente vai estar apresentando, como a Adriana falou, até o finalzinho de junho, a gente já tem pronto para apresentar para a rede as 10 possibilidades de itinerários, os 4 únicos e os 6 integrados 2 a 2. Então, professora Renata, é muito importante que vocês façam esse template, né, que vocês vão receber a partir desse formulário, desse endereço que vocês têm aí na telinha e que ela vai colocar para a gente também aí, ó, https://forms.gle/t-c-g6pj-9pm-nc3rkhw6. Vou pedir para a Ana, que tem acesso, para ver se ela consegue colocar no chat esse endereço. Ana, copia e cola aí para as pessoas terem acesso a esse endereço. Não, porque vocês que estão passando. Ok. Vocês que estão passando aí o slide, eu não estou passando. Acho que o pessoal da produção consegue fazer isso para a gente, né? Consegue. Não? É uma coisa importante que você falou aí, Helena, que não estão prontos ainda, né? É um processo, por isso que nós estamos passando esse template para vocês, porque esse é um processo colaborativo, não é só as equipes SEDUC, né? Nós queremos também a contribuição da rede nesse catálogo. Então, a ideia é essa, né, desse trabalho colaborativo entre a equipe curricular da SEDUC e os professores que estão aí na ponta. Então, isso é muito importante. Então, espero que vocês preencham, que vocês dão a devolutiva para nós. Nós vamos considerar, nós vamos ler, as equipes vão fazer isso, então pode ter certeza
disso, então é muito importante a participação de vocês nessa elaboração aí. Eu acho que fica um pouco mais claro, né, do que está sendo pensado sobre os itinerários formativos, como a Adriana falou, né, eu gosto muito de coisa mão na massa, né, que você vai desenvolver, que você vai ver o que realmente acontece do que ter só explicações, né, eu acho que a mão na massa ela concretiza aquilo que é importante sobre os itinerários formativos. Vamos deixar aquele slide mais um pouco na tela para que eles copiem esse link, por favor. Isso. Deixa a tela aí aberta para que eles possam copiar esse link, que a gente não está conseguindo disponibilizar esse link aqui no chat. Tá? Um outro ponto, Ana, que você trouxe... que tiveram alguns comentários aqui, é assim, como assim sentar junto, a professora... né, tá, diante dessa nossa escola, né? Sim, dessa nossa situação de pandemia, a gente entende que nós estamos ainda vivendo essa situação onde não estamos no mesmo local físico, não podemos nos aproximar, mas assim, da mesma forma que acontecem as reuniões na sua escola, vocês podem fazer essas reuniões mesmo remotamente entre a área de conhecimento. Não é para fazer o professor sozinho. É interessante que vocês se reúnam por área, né? Mesmo à distância, dentro dos procedimentos que vocês já vêm adotando na sua escola para fazer essa discussão, para fazer essa reflexão e estar desenvolvendo esses itinerários que vocês terão acesso nesse formulário que colocado aí na tela para vocês, né? E também nós vamos deixar disponível esse formulário, vamos encaminhar assim que terminar esse seminário de agora, a gente vai mandar para a sua diretoria e o PCNP e o supervisor que acompanha a sua escola vai estar encaminhando aí para vocês toda essa apresentação de hoje, e também nessa apresentação vocês vão ter acesso aí ao endereço do formulário para que vocês possam estar fazendo esse exercício muito importante como sugestão para a construção do itinerário. Nós estamos contando com a participação de vocês, então, porque são vocês que vão estar desenvolvendo tudo isso a partir do ano que vem. Então, é muito importante que vocês façam esses exercícios e para fazer esse exercício, primeiro respondendo as duas questões lá de reflexão e depois desenvolvendo aí esse template, sempre a partir do currículo, né? Então, de onde eu vou tirar essas informações? Lá do currículo, tá lá no currículo. Não é, Adriana? Isso mesmo. O foco agora é o documento curricular, é o currículo paulista que está lá no site da EFAP, né? Acessem esse documento, porque lá traz bem delineado o que vai ser desenvolvido na formação geral básica, o que vai ser desenvolvido nos itinerários formativos, tá? Traz também essa distribuição de carga horária. Então, é super importante que vocês acessem esse documento. A Júlia colocou aí no chat o endereço do formulário. Olha que legal. Então, se vocês acessarem aí o chat, vocês terão... É só clicar no endereço do formulário, copia e cola aí para não perder, para que depois vocês respondam, façam esses exercícios, façam a contribuição da sua escola. É muito importante que a sua escola participe, que a sua área de conhecimento, você e os professores da sua área sentem, discutam e tentem desenvolver, né, essa proposta. Então, Adriana, eles estão perguntando, mas até quando eu tenho que fazer isso? Isso, esse formulário vai ficar disponível para vocês, tá? Até o dia 22 de março. Então, vocês vão ter aí 17 dias, mais ou menos, né? Isso, para preencher esse formulário. Então, é importante que vocês discutam lá com seus pares, né, com os professores da sua área de conhecimento, para fazer um trabalho em conjunto. Não é para cada um de vocês preencher um template desse, né? E sim, faça um trabalho em conjunto da tua escola, ou somente da tua área, ou o integrado entre duas áreas, né?
né? Vocês podem fazer os dois. Preencham quantos templates vocês acharem pertinentes, tá? Estamos aqui para receber todas essas informações, vai ser super importante para a gente, tá? Porque nós precisamos da ideia de vocês que estão aí no chão da escola para trazer essas informações para a gente, para construir os aprofundamentos de acordo com a prioridade de vocês. Tem outra pergunta aqui, né, pro Cleiton. De quem será a responsabilidade de verificar se os itinerários das escolas estarão de acordo com as normas estabelecidas pela SEDUC? Boa pergunta, professor. Isso é de responsabilidade de todos nós, né? É de responsabilidade do professor que está construindo esses itinerários na escola, a responsabilidade do professor coordenador, do diretor da escola, do PCNP que faz esse acompanhamento pedagógico, né? Que assessora esse acompanhamento pedagógico na tua escola, tá? É responsabilidade de todos nós, tá? Porque a gente tem que estar respaldado nas legislações para construir esses aprofundamentos curriculares, né? Esses itinerários formativos. Nós não vamos sair aleatoriamente construindo, como a Ana Joaquina já trouxe muito bem. O aprofundamento curricular não são as eletivas, né? Porque eletivas vocês já estão trabalhando há algum tempo, principalmente nas escolas de tempo integral, né? Já fazem esse movimento, mas os itinerários é um trabalho diferenciado, é um aprofundamento daquilo que nós já vimos na formação geral básica, e nós temos essa responsabilidade de fazer um trabalho de acordo com as normativas, porque a gente tem essa responsabilidade com os nossos estudantes. Lembrando, como a Helena já trouxe muito bem, os vestibulares sofrerão adequações de acordo com as legislações, de acordo com o que traz a formação geral básica e de acordo com o que traz as habilidades específicas que constam na portaria 1432 dos 4 eixos estruturantes. Tá? Então, nós temos essa responsabilidade em nossas mãos, professor, de construir, sim, os itinerários de acordo com a nossa realidade, mas pautados nas orientações que regem os itinerários formativos. Eu vou estar respondendo uma última pergunta aqui, que talvez não tenha ficado muito claro. O professor Max traz essa pergunta e outros professores também, mais ou menos a mesma situação, né? Eles fazem a indagação que se mudar o projeto de vida do estudante, como que fica o itinerário, né? Ele pode, como nós colocamos aqui, professores, o jovem, ele muda, né? Ele vai amadurecendo e ele tem essa possibilidade de começar querendo fazer uma coisa com o seu projeto de vida e terminar com outra. Quando nós trabalhamos com o projeto de vida, nós desenvolvemos algumas competências socioemocionais durante o desenvolvimento do projeto de vida, que é a assertividade, né, a organização e outras competências. Então, a gente sempre trabalha com o nosso jovem que qualquer decisão tem uma consequência, né? Mas ele não está afadado a escolher um projeto, um itinerário, um aprofundamento e continuar com esse aprofundamento, mesmo mudando o seu projeto de vida ou mesmo percebendo que não é isso bem que ele queria. Então, ele vai poder sim mudar o seu projeto de vida, né? Nós orientamos que essa mudança não aconteça no meio de um semestre, porque como o aprofundamento está organizado por unidade curricular e cada unidade curricular ela tem a duração de um semestre, a gente recomenda que espere terminar aquele semestre para que ele faça a mudança de acordo com as opções da escola para o próximo semestre. E se o estudante pedir a transferência ou ir para outra escola, né? A mesma coisa, quando ele chegar lá, ele vai dar continuidade a partir da unidade curricular que ele cursou. Por exemplo,
Se ele estava na sua escola e cursou a unidade curricular 1 e mudou de escola, os pais mudaram de bairro, alguma coisa assim, ele vai para a unidade curricular 2 da outra escola aonde ele estiver sendo matriculado. Se acontecer dessa necessidade no meio do semestre, ele continua na unidade aonde ele estava, lá na outra escola. Mas aí, se não tiver lá o mesmo aprofundamento que ele vinha desenvolvendo na escola antiga, aí ele vai ter que se adaptar e fazer uma escolha dentre as ofertas da escola nova, né? Isso é uma consequência de uma mudança. A gente trabalha com isso constantemente quando os estudantes vêm de um outro estado, ou vão para outro estado, ou mudam de escola, não é mesmo? Então, assim, é possível, professor, sim, o estudante mudar o aprofundamento, a escolha que ele fez durante esse percurso dos 2 anos, ok? Eu acho que isso é bem importante de deixar claro, porque os estudantes, os seus alunos, eles vão perguntar para vocês. Eles também vão querer tirar as suas dúvidas, eles vão ter que saber de todo esse processo e a escola vai ter que mobilizar como fazer isso com seus alunos para que até o final desse semestre agora de 2021, ele já consiga saber o que ele quer para desenvolver o ano que vem, para aprofundar os seus estudos. Então, com certeza, eles vão fazer pergunta para vocês e por isso também a gente precisa estar informado para que a gente tire as dúvidas dos nossos estudantes, dos nossos jovens, para que eles façam, Adriana, a escolha mais acertada possível. Isso mesmo, Helena. A gente sabe que são muitas dúvidas ainda, são muitas perguntas que estão no chat, mas naquele primeiro slide que apresentamos, também tem lá perguntas frequentes no site da EFAP, né? Acessem ele, porque ele é alimentado, tá? Com todas essas perguntas que vocês fizeram nas ATPCs, nos seminários, tá? Então a gente vai alimentando aquela pasta com todas as perguntas e respondendo todas elas para vocês, tá? Então, por hoje, né, Helena, vamos encerrando o nosso movimento de hoje. O nosso seminário foi agendado, né, das 9 ao meio-dia, mas justamente para que vocês tenham já 1 hora para iniciar esse movimento de acessar o Google Forms e já ir preenchendo respondendo aquelas 2 perguntas e preenchendo esse template. Não sei se no template realmente vai dar para preencher, mas esses itens todos que estão nele estão a seguir para que vocês possam ir alimentando 1 a 1. Tá? Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, né, ter se dedicado a essa manhã para nos ouvir, porque é um movimento importante, é um movimento novo, diferente, né? Esse novo ensino médio, diferente do fundamental, que já trouxe um currículo novo desde 2020, né? Do 1º ao 9º ano para o ensino fundamental, tá? Mas onde não mexia com a estrutura do fundamental, né? Teve a reformulação do documento em habilidades, em objetos de conhecimento, mas não mexeu com estrutura. Agora o ensino médio traz uma nova estrutura. Então é tudo muito novo, né? Serão muitas dúvidas ainda que surgirão. Estamos aqui para auxiliar vocês nesses encontros. Não finalizaremos por aqui, teremos outros encontros com vocês, tá? Ao longo de 2021, para irmos juntos